Paz do Senhor a todos. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos mais um ensinamento bíblico, mais um trecho que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Quero ler aqui o verso 14, que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa passagem se dá quando Jesus vai a Samaria e pedindo ali para que os seus discípulos fossem comprar algo para comer, uma mulher vem até o poço de Jacó tirar água. E quando ele diz para ela, me dá um pouco de água, ela falou assim, como que você sendo judeu, me pede água a mim, uma mulher samaritana, sabendo que os judeus não se dão com os samaritanos. Aí ele fala, mulher, resumidamente foi isso, mulher, se você soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e eu lhe daria. E se tu tomasse da água que eu tenho para te dar, nunca mais você ia ter sede. E aqui eu entro num tema até assim um pouco polêmico, acerca de depressão. Hoje vemos muitas pessoas atribuladas com essa doença. E eu quero colocar como tema o seguinte: depressão, opressão maligna ou doença? Muitas pessoas hoje tratam isso como uma doença, uma doença que tem que ser tratada. E o que vem a ser a depressão? A depressão, ela nada mais é que uma ausência total da alegria, onde a pessoa não sente mais vontade muitas das vezes de comer, de conversar, de sair de dentro de casa, não vê mais sentido na vida. Uma depressão profunda, a pessoa fica num estado onde para ela prefere a morte. E é algo muito delicado e muito triste quando a gente encontra alguém, alguma pessoa, algum familiar, ente querido nessa condição. Quando eu leio essa passagem, eu entendo que Cristo, quando ele encontra com essa mulher, ele diz assim, o que eu quero dar para você, primeiro vai vir de dentro para fora. As pessoas, quando não têm a presença de Deus na sua vida, elas vivem um momento. Elas estão bem quando ao redor está bem, elas estão felizes quando o ambiente promove felicidade. Mas o que Cristo nos oferece é algo que não depende do que está acontecendo. Não depende de tudo estar dando bem na sua vida. É certo, irmãos, que servir a Deus não quer dizer que senão vai ter mais problemas, Mesmo servindo a Deus, nós vamos ter dias difíceis. A própria Bíblia diz isso. Para ser um pouco mais claro, no livro de Eclesiastes 3 vai falar acerca do tempo e as estações que o Pai estabelece. E fala lá que tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, tem tempo de abraçar, tempo de se afastar, E tem tempo de guerra, tem tempo de paz. Ou seja, existem tempos difíceis que nos trazem tristeza. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 13, vai dizer assim: portanto, revestivos toda a armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, possais resistir, e tendo feito tudo, ficar firmes. E aqui ele dá uma alerta para nós, irmãos, que não é para eu procurar me revestir quando chega o dia mau. Porque o dia mau a gente não sabe quando ele vem. A gente não tem noção de quando ele pode acontecer. O dia mau ele não avisa, ele não te dá prévio aviso. Não chega uma carta na sua casa, um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp dizendo, olha, dia 15 de tal mês eu vou chegar na sua vida, ou na sua casa, ou no seu trabalho. O dia mau é um dia que você pode ser mandado embora da firma, pode ser o seu dia mau, pode ser o dia que seu filho fica doente, pode ser o dia que um parente, um ente querido morre, mas a realidade é que o dia mau ele chega e nós não sabemos quando.
Pode estar tudo bem agora e momentaneamente você recebe uma notícia que vira o seu mundo de cabeça para baixo, te deixa sem chão. E esse é o dia mau. E precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus antes que ele chegue. Para quando ele chegar, nós consigamos passar por ele. Não é que eu não vou sentir tristeza no dia mau. Não é que eu não vou sentir angústias nos dias maus. Vou, irmãos, eu sou ser humano, você é ser humano. Estamos sujeitos aos nossos sentimentos e às nossas limitações. Principalmente porque em nossa cultura não somos ensinados a perder, ainda que a vida nos cause perdas. Precisamos estar revestidos, irmãos, antes que algo aconteça. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 4, vai dizer que Elias, irmãos, Elias, um profeta cheio de Deus, um homem que ele falava, Jesus fala acerca dele, fala assim, Elias sendo homem, sofrendo as mesmas paixões, disse que não haveria chuva e por 3 anos, 6 meses não choveu. Irmãos, interessante, você for ler lá no livro de Reis, ele não fala assim, diz o Senhor. Ele fala, pela minha palavra não vai haver chuva. E Deus vai lá e decreta aquilo que ele falou, devido ao contato, à intimidade que ele tinha com Deus, devido ao grau que ele tinha de cuidado com as coisas do Senhor. Deus honrou a palavra dele. Ainda assim, isso não livrou ele, irmãos, de sofrer em certo momento. Quando ele vai lá e confronta Acabe, e confronta os 400 profetas e mata eles depois de provar que Deus realmente é Deus e não Baal e não os deuses que eles serviam. Ele mata aqueles profetas que estavam levando o povo a se corromper. E logo em seguida, né, ali Jezabel ela faz uma ameaça, falou, certamente sua cabeça até amanhã de manhã vai estar na minha mesa. Que os deuses me façam outro tanto se isso não acontecer. E ele teme, irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele foge para o deserto a caminho de um dia. E me chama a atenção, irmãos, que o Senhor não manda ele para o deserto. Aí eu entendo, irmãos, primeira coisa que eu entendo, que o medo e a angústia muitas das vezes faz que eu e você mesmo partimos para o deserto. Um homem cheio de Deus, irmãos. É como a Bíblia diz, tem tempo de paz, tem tempo de guerra, tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Ele aqui sentiu medo. Um homem cheio de Deus, mano. Cheio de unção. Ele podia falar, ó, se eu sou homem de Deus, que nem ele fez com os soldados antes, para quem conhece a história, que desça fogo do céu e consome essa mulher. Às vezes Deus queria ter uma ocasião contra ela e ele, não compreendendo, fugiu. E muitas das vezes eu e você nos retiramos para um deserto, fugindo da chamada que Deus tem para as nossas vidas. Fugindo daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nos recuamos, irmãos. E no deserto, ele se sente sozinho. Ele deita debaixo de um pé de zimbra e fala, Senhor, já pode tirar minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Aqui acredito eu que ele se referia ao povo que murmurava contra Deus lá no deserto, quando o Senhor tira eles do Egito, que Deus ali não permite nenhum deles alcançar a terra prometida devido à murmuração, devido à incredulidade. E ali um homem cheio de Deus estava dizendo, não sou melhor do que eles, mas me chama a atenção, ainda assim, ele não sente desejo de tirar a própria vida. Ele sente o desejo que Deus finalize a fase dele aqui na terra. Como eu e você, muitas das vezes, eu conheci, já disse em outros vídeos, que eu conheci ao Senhor através de uma enfermidade. E quando eu falhava, quando eu desistia, quando eu desanimava, às vezes nas minhas orações eu dizia, Deus, por que o Senhor não me levou naquela época? Eu estava salvo, se o Senhor tivesse me levado. Mas eu estava angustiado pelo meu próprio erro. A Bíblia já vai dizer do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. E ele não quer tirar a sua vida, ele quer que Deus o leve, ele quer que Deus coloque um fim e encerre a sua carreira, mas não. Ali, como a Bíblia diz que o Senhor sempre olha pelos teus, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo e dá para ele o alimento. E fala para ele, Elias, grande é a sua caminhada. Quantas vezes eu e você quisemos desistir?
Quisemos parar e deixar tudo e dizer, Senhor, não dá mais. Senhor, tá bom até aqui. Eu não vejo a hora do Senhor voltar. O Senhor quiser, o Senhor me leva. Irmãos, é muito comum, às vezes, o ser humano se sentir assim. E quantas das vezes Deus chegou em você usando alguém, ou por intermédio da palavra te falou, filho, eu tenho muito ainda para fazer na sua vida. Eu tenho muita obra. E hoje você se sente alegre de ver o que Deus realizou. Assim foi comigo. E já vi outras pessoas, presenciei outras pessoas passando por isso. Então é comum, irmãos, que nós sintamos tristeza. Mas não é comum que queiramos tirar a nossa própria vida. Eu não creio que uma doença tem esse poder de tirar algo que Deus coloca. Eu não acredito que uma doença pode ter maior poder do que Deus colocando algo dentro de mim que vai fazer jorrar alegria. Irmãos, quantas das vezes encontramos pessoas em situações complicadas, esboçando um sorriso no rosto, outros doentes, e muito alegres e muito sorridentes, porque o que ele sente vem de dentro, não vem de fora, não vem da situação, mas enfim. E Elias, ele come, irmãos, e vai para a caverna. Ali vem o anjo de novo e fala, Elias, vai, porque grande é a tua caminhada. E o que ele comeu alimentou ele por 40 dias e 40 noites. Quando ele chega, ele encontra uma caverna, entra, e Deus vem falar com ele. E ele fala, Senhor, eu estou muito angustiado porque eu estou sozinho. Irmãos, lembrando que quem fugiu para o deserto foi ele. Deus mandou. Deus é tão bom, irmãos, que até quando a gente corre daquilo que Deus quer para a nossa vida, e depois nos sentimos mal porque não fizemos da maneira como Deus queria, Ele é tão bom, irmãos, que Ele ainda te socorre. Ele vai falar com você, Ele vai te dar ânimo. Porque o mais importante, irmãos, não é não falhar, as falhas vão fazer parte das nossas vidas. O mais importante, aconteça o que acontecer, não deixa o Senhor, não deixa a sua palavra. Sempre recorre a Ele. Porque até no momento de angústia, ele orou ao Senhor, falou, Senhor, encerra aqui minha carreira, eu não sou melhor do que meus pais. Para por aqui, me leva. E o Senhor ali fala com ele, falou, olha, você está achando que você está sozinho? Tem mais de 7.000 joelhos que não se dobraram, estão orando. Então ali o Senhor disse para ele, você não está sozinho nessa. Assim, irmãos, como uma pessoa que está sentindo esta opressão maligna, porque quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Mas Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, é para sobejar, é para quem olhar para você, ver que você é feliz, ainda que não entenda o motivo da sua felicidade. E ali ele compreende e volta ali para fazer o que Deus mandou, e foi glória. A história é muito boa, a história de Elias. Mas enfim, vamos continuar aqui. Né? Salmo 16, do 8, eu até deixei marcado aqui para ler. Salmo 16, do 8 ao 11. Salmo de Davi. Diz assim, do verso 8 ao 11. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Olha o foco de Davi, irmãos. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, verso 9. Está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Olha que coisa tremenda. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Irmãos, Davi é que ele dá uma lição extraordinária para nós. Quando a gente coloca o Senhor diante de nós, porque Jesus foi claro, busca primeiro o reino de Deus. Aí eu e você fica muito preocupado com os afazeres da vida. E vai deixando as coisas de Deus de lado. E vamos perdendo o contato. Irmãos, a gente tem que se atentar à palavra. O Senhor falou assim, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, falando com Israel. Se fizer o que eu vos mando. Porém, se vós me deixares, também vos deixarei, diz o Senhor. E às vezes nós começamos a deixar Jesus para trás.
para buscar os nossos próprios interesses. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele não vai ficar te confrontando pro resto da vida, irmão. Ele te alerta, ele te avisa, mas ele é sensível, ele tem ciúme de nós, irmão. Chega uma hora que você não quer, ele não vai insistir, ele vai sair. É onde a Bíblia diz que aquele espírito que saiu da sua vida volta e encontra a casa adornada. Ou seja, sua vida está perfeita, maravilhosa. Só que está vazia. Ele volta, traz consigo outros 7 demônios. O estado dessa pessoa, termina a palavra dizendo, é pior do que o primeiro estado que ela estava. Se você achava que você vivia num lamaçal, na sujeira antes, se o Espírito de Deus sair da sua vida, piora muito mais. Se antes a angústia já era tremenda, imagina voltando esse mais 7. E Davi é que ele fala, na presença do Senhor, há abundância de alegria, irmão. Então eu não consigo conciliar isso com uma doença. Eu creio que é uma opressão maligna por nós deixarmos a Deus, deixar Deus de lado, deixar Deus longe. Não estou dizendo estar na igreja todos os dias, eu estou dizendo deixar a Cristo, irmãos, porque servir a Deus não é só estar na igreja. É viver a palavra, é se alimentar dela, é procurar instrução no Senhor, fazer conforme aquilo que Ele quer. Ele foi claro, Ele falou, quer me seguir, quer vir após mim, se renuncia. É deixar as práticas do pecado de lado, é deixar as coisas que eu acreditava não ser certas, para andar na retidão da palavra. Porque nem tudo que eu faço, irmão, agrada a Deus. Nem tudo que eu planejo, irmão, agrada a Deus. Então tem que buscar orientação. Por quê? Porque o diabo, ele quer uma brecha. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando que ele possa tragar. E o diabo veio para isso, roubar, matar e destruir, irmão. Eu não consigo conciliar essas coisas sem conciliar a palavra de Deus. Ah, irmão, você está falando isso porque você nunca sentiu. Senti sim, irmão. Já me afastei da presença do Senhor. Quando o dia caía era o meu desespero, não via a hora de amanhecer. Eu sentia um vazio profundo na alma. E eu sabia o que era e não tinha força mais para buscar a presença do Senhor. Até que Deus ali fez ali um grande rebuliço na minha vida, conseguiu me trazer até a sua presença, onde eu reconciliei e estou até hoje. O Senhor tem me sustentado. Ah, irmão, passou dias difíceis, sim, sentiu tristeza, sim, irmãos. Já saí para fora da igreja para chorar. Mas, irmãos, se Ele é o meu socorro, Ele é o meu socorro. Não tem como, irmãos. Eu dizer que Ele é o meu socorro, mas Ele não está me socorrendo. O Senhor, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele nos ama, Ele quer o de melhor, que está dizendo. Davi falando. Pois não deixará minha alma no inferno. Se a Bíblia diz que o homicida não vai herdar o céu, isso também se aplica ao suicídio. O homicida é o que tira a vida de outra pessoa. O homicida tira a sua própria vida. E ele está dizendo aqui, quando eu ponho o Senhor na minha frente, Ele não vai deixar, irmãos. Ele não vai deixar que a minha alma vá para o inferno. Ou seja, Ele não vai deixar eu tirar a minha própria vida. Que negócio que é esse? E fica muito claro isso, irmãos, segundo a palavra, se nós buscarmos a palavra do Senhor. Mas existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente precisa recorrer a alguém. Não só ao Senhor. Primeiramente o Senhor, lógico. Óbvio isso. Aqui, ó. Se o homicida ou suicida não herdará o reino do céu como que o Espírito Santo não nos deixa confundido? Como o Espírito Santo não nos deixa confundido? Como que ele não iria nos alertar, irmãos? A gente próximo de tomar uma decisão que vai fazer a gente perder a salvação, eu conhecendo a palavra de Deus, tendo conhecimento do Espírito Santo de Deus, e Ele não vai me alertar que a decisão que eu estou tomando é errada. Se verdadeiramente o Espírito Santo habita em mim. Entrando um pouco em outra parte aqui, ó, a Bíblia nos diz, comunicai vossas necessidades aos santos. Irmãos, não é só no comer, no vestir ou no financeiro. A gente conhece muito esse versículo bíblico para falar acerca da vestimenta, do alimento. Né? Não, irmãos, está passando necessidade, avisa o seu irmão, avisa alguém.
comunicar a vossa necessidade aos santos, irmão. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor dará o reino dos céus. Tem que tomar cuidado com quem que você fala. De fato, se a pessoa é uma serva de Deus ou não. Se for um servo de Deus, vai te socorrer. Se não for, irmão, só vai alongar a sua situação para as demais pessoas que não vai ajudar. Isso é também, irmãos, não é só financeiro, vestimento, o que comer, também um desabafo, irmão. Um pedido de oração, de repente um pedido de uma campanha. Porque não é porque você é um obreiro, você é um pastor, ou você já é um líder reconhecido, irmãos, que você não precisa desabafar, irmão. Que isso? Olha aqui, acabei de falar sobre Elias. Um camarada que ele falava e Deus cumpria. O exército foi buscar ele, falou, homem de Deus, desce daí, vem ter com ele. Ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse capitão com seus 50. E assim aconteceu, irmão. Sobrava um para ir contar o que tinha acontecido. E o homem sentiu uma tristeza tremenda, que Deus teve que ir lá, mas é onde a Bíblia diz, irmãos. É onde a Bíblia diz que o Senhor ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Salmo 46. O Senhor, nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Ô, irmão, o dia que você está aqui depressivo não é o dia de angústia? Se isso aqui não é o dia da angústia, eu não sei o que é. Mas se ele é o socorro nesse dia, então ele é o socorro. E é bem presente, a Bíblia vai dizer. Por isso que eu deixei essa questão. Depressão é opressão maligna ou doença? Será que uma doença tem poder de tirar a alegria do Espírito Santo da sua vida? Ou será que ela entrou porque o Espírito Santo de Deus já saiu e a casa se encontra vazia? Qual é o motivo? Ah, irmão, você nunca se sentiu mal estando na presença de Deus? Sim, irmão, Elias aqui, ó. Homem cheio de Deus, irmão, se sentiu mal. Mas o que aconteceu aqui no dia que ele se sentiu mal? Deus desceu lá e chamou de covarde? Não. Deus desceu lá e falou para ele que ele não aguentava qualquer coisinha? Não. Deus foi lá, alimentou ele e falou, e caminha, porque é grande a tua caminhada. Mas alimentou ele, fortaleceu ele. Fortaleceu ele para que ele pudesse suportar. Em João 16, capítulo 16, irmãos. Quero ler aqui já para finalizar, uma rápida reflexão. Verso 21 e 22. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Quando Jesus fala isso, ele diz acerca que ele ia ter que ser crucificado. E depois de ressuscitado, ele ia subir ao céu. E quando ele subisse ao céu, ele ia enviar quem, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Ele fala, ó, assim também agora, na verdade, vós tendes tristeza. Por quê, irmão? Era o próprio Cristo ali, a esperança de Israel. Eles iam ver ser crucificado. Aí Jesus ressuscita. Eles ficam todo alegrinho. Daqui a pouco Jesus fala, ó, agora eu tenho que ir para o Pai. Eles começam a falar, Senhor, não vai. Não vai, não vai. Falou, se eu não for, o Espírito Consolador não vem. Quer vir do Pai. Ele está falando aqui acerca do Espírito Santo. Ele vai falar assim, ó. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Aí, para quem conhece um pouco mais a Bíblia, acerca da descida do Espírito Santo de Deus e o cumprimento das promessas, vai entender um pouquinho esse versículo, que está dizendo também acerca disso, não só somente sobre isso. Mas é exatamente isso. Depois que ele entra, irmãos, ninguém consegue mais tirar. Porque, irmãos, aqui estamos falando dos discípulos que um foi crucificado, o outro teve a cabeça cortada, outro foi apedrejado. E
E assim sucessivamente, irmãos. E homens que deram a vida ali por Cristo, glorificando o nome do Senhor e exercendo a função que Deus chamou para que eles exercessem. E nada, irmãos, pôde tirar isso deles. Nada, foram açoitados. E me lembro que no livro de Atos, quando eles são chamados a primeira vez lá, porque estavam pregando a Cristo, e ali os sacerdotes chamam eles, eles falam assim, o que vamos fazer acerca disso? Ele falou, vamos ameaçar eles para que eles não falem mais. E assim eles fazem. Ameaçaram os discípulos, não fala mais sobre Jesus não, senão nós vamos açoitar vocês e vamos prender vocês e a situação vai ficar complicada para vocês. Quando eles saem, irmãos, eles saem mais alegres ainda. E a Bíblia diz pregando com mais ousadia, porque eles começaram a falar um entre o outro, vê se pode. Eles acham que a gente é merecedor de sofrer por Cristo, porque eles não se achavam nem merecedor de sofrer por Ele. E a alegria deles se aumentaram. Ou seja, irmãos, o que Deus dá para mim e para você, irmãos, é algo que flui de dentro. Não depende da situação ao redor. Não depende de você ter o melhor emprego ou não. Não depende de estar tudo bem ou não. Problemas nós vamos ter, irmãos, mas Ele é o socorro bem presente no dia de angústia. E se você recebeu o Espírito Santo de Deus, continue buscando a Deus, continue buscando revestimento, alimentando a sua vida, para que a tristeza jamais, irmãos, tenha condição de fazer morada em você. Ela pode até vir, chegar na sua porta e bater, abandaiaçou, mas ela não pode entrar, irmãos, e querer tomar conta dos seus sentimentos. Porque quem é dono da sua vida e dos seus sentimentos é o nosso Senhor que chamou. E Ele já colocou em vós o Espírito Santo de Deus. Então isso, irmãos, não pode mais ser tirado. Deus abençoe a todos.